Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste dia. Eu sou o pastor Arlindo e tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Hoje quero falar sobre Jesus, o pão da vida. E para isso quero ler com vocês no livro de João, capítulo 6, verso 35, que diz o seguinte: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Que coisa linda esse texto. O pão, como nós conhecemos, ele é o alimento mais básico, mais comum da humanidade. Cada país tem seu tipo de pão, feito com trigo, feito com outros elementos, mas em todos os lugares que a gente vai, ali existe o pão. E isso já de muitos anos, muito tempo, que nós sabemos da existência do pão. Até mesmo Jesus, na oração, chamada oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, ele fala também sobre o pão. No versículo 11, na oração, diz: O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Tal é a importância do pão, que também não exatamente está falando só do pão de trigo, mas está falando, de certa forma, do alimento físico que precisamos, todo tipo de alimento que nós nos alimentamos. Porém, quando Jesus fala que ele é o pão da vida, ele não está falando aqui de pão físico, desse pão que nós conhecemos, mas ele está falando aqui de si mesmo, ou do alimento espiritual. Jesus, aqui no versículo 32 desse mesmo texto, diz: E disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Vejam, os judeus, eles consideravam o maná, aquele pão que desceu do céu lá no deserto, que eles então não sabiam como chamar, e eles falavam maná, que quer dizer o que é isto? Olha só que interessante. Ficou o nome, daquele pão, daquela farinha granulada que descia do céu, que tinha sabor de mel, segundo diz a Bíblia. E então eles chamavam de maná. E os judeus consideravam que o maná era o pão que desceu do céu, que Deus deu do céu. Mas Jesus, aqui ele fala que Moisés não deu a eles o pão do céu, mas que o próprio Pai do Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele que enviou Jesus, e Jesus é o verdadeiro pão do céu. Eu ouvi um dia desses o irmão Neno, pregador, um chamado, que tem um chamado para pastor, pregando a nossa igreja, e ele falou assim, que há muita gente comendo do pão que o diabo amassou. Chegou o momento de nós nos alimentarmos daquele pão que amassou a Satanás, que pisou em Satanás, que pisou na cabeça da serpente, que é Satanás. E essa pessoa que amassou, que pisou na cabeça de Satanás, é o Senhor Jesus. Nós precisamos nos alimentar dele. E quando ele fala aqui na sua palavra, até mesmo aqui no versículo capítulo 6, verso 63, ele diz: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Veja, Jesus está falando aqui que quando nós nos alimentamos dele, nós estamos alimentando da sua palavra, dos seus ensinamentos, dos seus preceitos. E quando nós nos alimentamos desses preceitos, da palavra de Deus, nós fortalecemos a nossa alma, o nosso espírito, e nós nos fortalecemos em Deus, porque Deus é a própria vida, Jesus é a própria vida. E quando nos alimentamos de Cristo, obedecendo a sua palavra, nós também crescemos espiritualmente, nos fortalecemos espiritualmente, e também até o nosso físico, ele é revigorado. Por isso eu digo a você, pare de sofrer, pare de ficar se alimentando do pão que o diabo amassou. Comece
a se alimentar de Cristo, da sua palavra, dos seus ensinos, dos seus preceitos. E assim você também vai ter uma vida vitoriosa. Você também será um vencedor. Você também vai poder pisar na cabeça de Satanás. Porque a Bíblia diz também que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Olha só, texto da palavra de Deus. Se você quer estar por cima, vencendo, se alimente de Cristo, pão vivo que desceu do céu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, em o nome de Jesus. Amém.